A gente tinha na beira do Rio Paraná um suíço chamado Moisés Bertoni, que era uma grande personalidade da ciência. Esse bastidor, isso também é a nossa história, né? Sim. De alguma forma. A colônia árabe deve ter uma história bem bacana, né? O Kamal veio aqui e contou um pouco da história. O Kamal é um ícone da colônia árabe, sem dúvida. Ele teve aqui... É muito marcante pra gente, né? Sim, contou do incêndio que teve na loja uma época. Ah, é verdade. Ele contou do incêndio, que foi um marco muito interessante. Teve uma fala muito, muito legal aqui, que inclusive tem um corte muito bom isso aí. Pensa, Magnum, a gente teve, numa época, imigrantes alemães, italianos, e aí quando estourou a guerra, essas pessoas tinham que ir todo dia na delegacia prestar contas. Estou aqui, não estou envolvido, não sei o quê. Nós temos uma senhora da família Pastorella, dona Guilhermina. A dona Guilhermina conta do pai dela. Eu acho que a origem do pai, eu estou para falar polonês, mas estou na dúvida. Acho que pelo sobrenome a gente não vai conseguir saber a origem, né? Eu não vou... Pesquisa aí, amor. Pastorello, vê se tem alguma... Mas é porque esse é o sobrenome dela de casado, né? Entendi. O pai... Mas assim, ele era de um idioma, de repente daqui a pouco me ocorre. E achavam que era alemão. E na verdade ele sabia falar alemão. Então ele ia buscar jornais escritos em alemão na Argentina, porque a gente buscava muita coisa na Argentina na época. E aí foi preso. Olha só. Porque foi pego com um jornal na época da ditadura. Na época da guerra. Da Guerra Mundial. E aí ficou preso tal, até que o delegado falou, o jornal não está em alemão, o jornal está no bendito do idioma, que agora não consigo me lembrar. Mas não estava em alemão mesmo. O delegado fez para quebrar o galho, porque sabia que era uma pessoa de bem, né? Então veja como a gente tem influência desses estrangeiros há muito tempo. A gente tinha na beira do Rio Paraná um suíço chamado Moisés Bertoni, que era uma grande personalidade da ciência. Não sei se você já ouviu a história. Não ouvi. A história do Bertoni é fantástica. E ele tinha amigos ali no nosso centro histórico. Então ele cruzava o rio de canoa, tanto que ele morreu ali. Numa casa que ainda existe, que está em processo de tombamento ou foi tombada recentemente. Eu precisaria me atualizar. O Colégio Bertoni tem alguma coisa relacionada? Ou... É uma homenagem a ele, porque ele foi um grande cientista, morou na beira do Rio Paraná, alguns quilômetros aqui para baixo do que é o nosso porto oficial. A descoberta mais importante do Bertoni, quem usa adoçante natural, sabe do que se trata, a estévia. A estévia é uma planta que ela tem um poder de adocicar naturalmente. E como ele tinha muito contato com os indígenas, na época, os guaranis, ele estudou a sociedade guarani e tudo, ele viu que eles usavam uma planta para adoçar. O tererê. E ele pesquisou essa planta, descobriu o poder de adocicar dela e catalogou cientificamente essa planta, estévia. Então, até hoje, tem no mercado, se a gente for na seção de adoçantes, tem adoçantes de estévia e a descoberta ou a catalogação, né, porque os indígenas já usavam, foi feita por esse homem chamado Moisés Bertoni, que morava na beira do Rio Paraná, aqui pertinho de... Que loucura! A gente tem... Então, veja, é outro estrangeiro. Essas pessoas sempre circularam por aqui. E circulam. Que coisa, até hoje, cara. Né? Mas o que mais me impressiona nesse bate-papo, cara, é que assim, as pessoas, a gente tem que encontrar uma forma, não sei, mas cara, isso tem que chegar em cada lar dessa cidade, cara. Em cada casa, em cada região, em cada bairro dessa cidade, para que as pessoas entendam onde ela vive. Esse sentimento de pertencimento, quando você olha, é a mesma coisa quando você olha para os seus avós. E você pensa assim, nossa, como eu tenho orgulho dos meus avós. Eu tenho raiz, eu tenho origem. Eu tenho origem, então assim... E a minha cidade é isso aí mesmo, é um monte de estrangeiro misturado com brasileiro desde sempre, tudo bem, é essa a nossa origem. A gente vê que grandes empresários de Foz do Iguaçu têm uma história que veio de imigrantes e tudo mais. Eu estava aqui... segunda-feira passada com o Paulo Pucineri, que é o proprietário da Panorama. Aí ele veio contando a história também de como veio, como a família veio, como veio para cá, como que construiu, como que cresce, como foi visão. Então a gente vê que
passa muito tempo, mas essas pessoas acreditaram em Foz do Iguaçu de alguma maneira e ajudaram o desenvolvimento da cidade. E isso, quando você traz isso para a questão do pertencimento, tudo fica diferente. Sim. A tua vida muda dentro da cidade. A partir do momento que a gente conhece melhor a nossa cidade, as casas que estão perto da gente, os imóveis, quem é o nome da rua da minha casa, quem é essa pessoa que deu nome para... Quem é a pessoa que deu nome para minha escola? A escola onde eu trabalho, a escola onde eu estudo. A partir do momento que a gente conhece, a gente se sente parte. E olha, esse conhecer, olha, é uma coisa que veio na minha cabeça agora. Por exemplo, todo desfile tem como é que é uma pessoa lá, que esqueci, me fugiu o nome da palavra, que foi um dos pioneiros de Foz do Iguaçu, né? Sim. O desfile sempre coloca lá o pioneiro. Esse aqui é o pioneiro, não sei o quê. Mas não chegam a contar a história, né? A história. Qual a importância e a relevância daquela pessoa perante a sociedade para ela estar ali num palanque onde a cidade está contando a história. Não está contando a história, né? Está exibindo as entidades e tudo mais. Mas por que daquilo? Eu acho que a gente tem que ter latente. O jornalista, acho que já se torna jornalista por ter isso naturalmente. Curiosidade, né? Você entra na sala de exposições da Fundação Cultural Antônio Cabral de Mendonça. A primeira coisa que me vem à cabeça é: quem é? Porque se alguém deu o nome dele para uma sala de exposições dentro de uma fundação cultural, alguma relevância ele tem. E aí você descobre que ele tem uma casa, que ele morou numa casa na beira do rio, que a casa ainda existe, que as filhas dele moram ali perto, que ele era da Marinha, que tem obras dele dentro da casa da filha, que é possível ver as obras que essa pessoa deixou. Caramba! E que tudo isso está perdido. A gente não tem isso aglutinado num lugar. E temos que fazer essa força aí para a gente conseguir fazer esse memorial. Mas dentro das cataratas eu acho que seria legal também. Mas trazer aqui para a comunidade, cara, eu acho que é o principal. Sim. Eu acho que esse lance, que igual volto e vou falar várias vezes sobre isso, que é a questão do pertencimento. Quando você percebe da onde vem as suas origens, da onde que você cuida mais. É como você, pegasse algo de muita importância e fez a diferença na vida dessas pessoas e que vai servir como exemplo para as futuras gerações, né? Independente que tenha o lance da internet, que é fácil acesso, mas nada melhor do que você pegar algo na mão e entender. Igual quando você vai na casa da sua avó e você encontra por exemplo, a minha tia tem o jogo de louça que a minha avó ganhou no casamento, entendeu? Então, você olha aquilo e fala, aquilo te remete a algo muito bom. É a tua história também. Às vezes a gente não pensa isso, né? Não, mas a gente vai ter que dar um jeito disso aí, cara. Aqui, da minha parte, da parte do guarda-volume, coloca à disposição o estúdio que você precisar. Às vezes vem aqui, a gente pode bater um papo. Quando você quiser trazer alguém aqui pra gente poder dividir esse bate-papo, trazer vamos, Mário, eu tô com, a gente abre um dia que não seja segunda-feira, a gente abre numa quarta-feira à tarde, o estúdio tá à disposição pra gente contar essa história. E a gente, né, amor, a Márcia já, por ela já teria feito, fala aí, amor, né, fala pra ela aí. Ela já falou, pô, cara, vai atrás, aí ela me cobrava, cadê a série? Eu falei, amor, mas calma. Tem muito assunto. Olha o que eu vou te contar agora. Vou contar para a Márcia também. Pode contar para a Márcia. Existe em Foz do Iguaçu um homem que tem mais de 100 anos, nascido em Foz do Iguaçu. Então ele nasceu numa casa com uma parteira, onde hoje é o Hotel Ibis. Olha só. Ele foi aluno e catequizando de um outro homem chamado Monsenhor Guilherme. Então, quando eu fui conversar com ele, seu José Schlegel, tem 100 e tantos anos, iguaçuense, provavelmente o iguaçuense mais antigo vivo ainda. Ele me contou como era o Monsenhor Guilherme. Ele viu o Monsenhor Guilherme, ele conheceu o Monsenhor Guilherme, ele conheceu o Moisés Bertoni, ele conheceu o nosso primeiro fotógrafo, Harry Schink.
ele ouviu essas pessoas conversarem, ele sabe do que elas falavam, ele sabe como é que eram as coisas lá em 1925, 24, 25 que ele nasceu. E você gravou essa entrevista? Gravei, também está no canal. Ele não queria falar de jeito nenhum. Eu falei, seu José, eu vou com o celular e a gente vai... Uma pessoa lúcida. Isso que eu ia perguntar, cara. Lúcido, inteligente, com vocabulário elaborado. É um depoimento bom de ouvir. Rico. Aham. Acrescenta pra gente como ser humano. Seu José tá vivo, já numa condição de saúde um pouco comprometida, física, mas eu ainda ligo pra filha dele e falo, pode perguntar um negocinho pro seu José? E o seu José lembra. Porque ele é a única pessoa que tá com o pé lá naquele tempo e que tá aqui do nosso lado.